Poucas horas após a posse, o novo governo reacendeu a esperança pela justiça ambiental com decretos em favor das florestas e dos povos originários. As medidas confirmam o discurso de combate aos crimes ambientais e contra as flexibilizações herdadas do último governo. Os novos decretos contribuem para a reparação histórica aos povos originários e a justiça ambiental. Confira na reportagem de Camilo Mota. Poucas horas depois de subir a rampa do Planalto no ato histórico e de receber a faixa finalmente pelo povo brasileiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma lista de decretos visando a preservação ambiental. Um deles é a elaboração de proposta de regulamentação do Conselho Nacional de Meio Ambiente, órgão que foi aparelhado e esvaziado de participação da sociedade durante o último governo. Outra medida foi a instituição da Comissão Interministerial Permanente de Prevenção e Controle do Desmatamento. Com isso, o Plano de Ação para Proteger a Amazônia Legal, criado em 2004 por Marina Silva, volta a ser executado. O programa foi responsável pela redução de mais de 80% no desmatamento da Amazônia entre os primeiros governos Lula e Dilma. A novidade é a expansão do programa aos demais biomas brasileiros e abarcando Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal. Uma medida considerada urgente e esperançosa, como afirma a professora doutora em Ciências Socioambientais, Marijane Lisboa. O Bolsonaro ele suspendeu todas as representações da sociedade civil em todos os conselhos que não fossem, cuja composição não fosse estabelecida por lei. A segunda medida, incluir outros biomas, é muito importante, particularmente no caso do Cerrado, que tem sido o bioma mais destruído nos últimos tempos, pela expansão, do agronegócio, do desmatamento. O Fundo Amazônia, descontinuado em 2019, também foi reativado. O presidente alemão Steinmeier anunciou no último domingo, no Brasil, a doação de 35 milhões de euros, cerca de 200 milhões de reais, para preservar a floresta. E o pedido de revisão de decreto sobre o Conselho Nacional do Meio Ambiente, editado por Bolsonaro, para retirar o poder da sociedade nas decisões do órgão. O despacho assinado por Lula visa garantir a participação ampla da sociedade no desenho de políticas públicas ambientais. E não menos importante, Lula acatou um pedido de articulação dos povos indígenas do Brasil e agora a Fundação Nacional do Índio se passa a chamar Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Para o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí, é um avanço importante para garantir o futuro. O que nós temos é que, além de retomarmos aquilo que já tínhamos anteriormente, o patamar já conquistado de conquistas sociais, nós temos que ir além, porque o Brasil necessita de um modelo melhor do que nós tínhamos antes para conseguir atingir, por exemplo, os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, algumas coisas estão melhorando muito. Já São Paulo tende a ir na contramão. O então candidato ao governo, Tarcísio de Freitas, havia anunciado a fusão da Secretaria de Meio Ambiente a Transportes e Logística. Para especialistas, a decisão tem caráter meramente burocrático para facilitar licenciamentos ao invés de uma política ambiental ampla. Já empossado governador do estado, Tarcísio exaltou Bolsonaro em seu discurso. O carioca foi ministro no governo que mais retrocedeu nas políticas ambientais e foi responsável por deixar a boiada passar sobre as florestas do país. Bocuí reforça que as mudanças anunciadas para São Paulo são um retrocesso e que o Estado possui todos os mecanismos capazes de uma agenda ambiental concreta. Um Estado que tem condições fantásticas em termos de desenvolvimento, capacidade tecnológica, informação, meios acadêmicos, universitários, pesquisa científica, ou seja, é um Estado preparado para exercer um protagonismo de ponta. Que o sistema ambiental paulista ele seja melhor do que ele era antes, né? Ele tem que ser melhor para conseguir avançar em direção aos objetivos do desenvolvimento sustentável, e às mudanças climáticas, ou seja, você tem que melhorar o sistema paulista e não sufocá-lo num conjunto de pastas que não tem nada a ver. Mesmo com a atenção voltada para São Paulo, a Política Nacional de Preservação dos Biomas e Povos Originários reflorestam a esperança para a justiça climática no país. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.